Bem para você, Larissa, se ficar gravado? Sim, por mim tudo bem. Tudo bem para você se for depois compartilhado em rede social? Sim, Ah, maravilha, então. É porque muitas pessoas acabam não conseguindo estar nessas oportunidades e assistem depois, alunos e pessoas que a gente conhece, né? uhum, Então, maravilha, ó, já está gravando. já Bom, tá. vamos aproveitar o nosso tempo, né? Dri também já está aí. Mais uma Adriana chegando. Aí, Lari, não tem jeito, meu filho. Você está rodeada de Adrianas hoje. Maravilha. Eu vou começar com a palavra e já passo para você, Morango, tá bom? Com a palavra foi ótimo. Ficou tão formal, né? Ficou bonito, assim, o negócio. Tô aprendendo com os mestres, né? Quase que eu peço a palavra. Obrigada pela oportunidade. Olha só, a ideia, né, é a gente fazer um bate-papo aí referente a assuntos de saúde mental, né? Para a gente compartilhar todos os nossos conhecimentos um com o outro e expandir um pouco mais, né? Para hoje especificamente, depois eu vou falar um pouquinho do tópico que eu escolhi para a gente conversar, né? E é um grupo de estudos aí desses assuntos da mente, só para um agregar com o outro mesmo e não fechar o assunto e apenas a gente conversar um pouco sobre isso, tá bom? Então, meu nome é Adriano Rocha, sou psicanalista, hipnoterapeuta e vou passar agora para a Adriana Moraes. Olha, bom. Oi, Isa, tudo bom? Que bom te ver aqui também. Como o Adriano falou, nós resolvemos fazer essa reunião, né? Que é uma reunião, um bate-papo. Nós resolvemos, primeiro éramos só nós dois, né? Vamos juntar, porque às vezes a gente lê, quer compartilhar com alguém, porque quando a gente não compartilha, a gente acaba esquecendo. Eu já tinha uma reunião dessa com a Lari, né, Lari? Toda semana a gente fazia, estamos pensando em retomar que nós conversávamos também sobre constelação, a gente falava de religião junto, muito legal, espiritualidade. E aí nós resolvemos fazer. Aí o Adriano falou: "Ah, vamos abrir para quem quiser, porque como vai ser um bate-papo, ninguém sabe mais do que ninguém, todo mundo agrega". Aí nós colocamos lá, que bom que vocês estão aqui. E nem eu sei o que que ele escolheu para falar hoje, tá? Que ele fez segredo também. Ele é desses. Então eu também aqui estou querendo saber. Eu acho que ele tinha me falado que ia ser alguma coisa sobre constelação e ciência, mas não sei. Isso, Sei. muito bem. Bom, como a Morango mostrou o livro, eu também estou com ele aqui, foi o presente dela, né? E tá surgindo tantos temas bacanas nesse livro que eu falei, a gente tem que conversar um pouco sobre isso e outras coisas, né? Bom, vamos aproveitar esse tempinho, Morango. Você quer entrar no assunto já ou você quer fazer alguma coisa antes? Não, você pode começar Tranquilo? aí, se alguém quiser já falar alguma coisa, qual expectativa. Oi, Lu, que também está aqui. Eu E- sei que a Isabela constelou há um tempo atrás, né, e já se tornou uma grande curiosa aí, já comprou vários livros, inclusive chegou um ontem, não foi, Isa? Que bacana. Que já começou a ler. Esse também vai ser pauta. Esse é Esse vai. Esse é maravilhoso. O maravilhoso também. que que você está achando, Isa, desse livro aí? olá, Adri, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu tô tentando aqui, tô me debatendo aqui com o fone de ouvido, ainda não consegui acertar. Não, mas está tranquilo. Então, Adri, tô gostando bastante, só que esse eu tô lendo um pouco mais devagar, né? Li 2 capítulos, mas realmente, olha, abrem outras perspectivas. Fantástico. Essa é a ideia da gente ir abrindo, né? Expansão de mente, de consciência, Uhum. para juntar todo o conhecimento, porque tudo pertence. A gente usa o que a gente acha que é melhor para a gente, e o resto deixa quem quer que use. Então, aqui é para a gente agregar mesmo conhecimento. Bom, é isso aí. E a Morango havia definido a questão da data, né? E aí, quando eu lembrei que quarta-feira era a data que o Dr. Freud se reunia com os discípulos dele para fazer os encontros pré-psicanalíticos, né? Eu falei, vai ter que ser na quarta-feira. O campo já está favorecendo a quarta-feira, né, Morango? A quarta. E aí nós falamos isso ontem, já definimos ontem para começar hoje, né? Aqui nós dois somos assim, vamos fazer, vamos embora.
já estava mais ou menos assim predisposto a esses encontros, né? A gente não conseguia fazer muito presencial. Eu falei, vamos começar a fazer virtual, né? Bom, o que que eu pensei para hoje, Morango? Eu falar para você, eu defini, eram 5 da tarde. Que bom. Por quê? Porque o Adriano pós-constelação, né? Ele permite agora o campo agir, né? Eu não fico tão preocupado mais de querer controlar tudo como eu era antes. Então agora, se você até me perguntou, né? Eu falei, não, vamos deixar a intuição fluir. E aí, eu acabei meu atendimento às 5 horas, eu preparei aqui 3 slides praticamente, só para dar uma aquecida nesse tema, né? Vou ver Uhum. se eu consigo compartilhar aqui, porque aí visualmente a gente tem algo visual, fica bonito também, né? Deixa eu ver se Vê eu lá, deixa consigo. eu ver se você tem, se eu deixei com permissão para você Tá bom, fazer. Eu acho que sim, tenta aí. tá bom, eu vou tentar aqui então. Que aí a gente fica com um visual bonito, fica legal. Vamos ver aqui. Sherry. Ah, eu acho que você vai ter que autorizar. Tá desativado por enquanto. Então, peraí, que agora, como diz o outro, peraí, me apertou sem me abraçar. Não tem Peraí, que problema. durante live eu não sei autorizar isso, mas espera. Vamos descobrir juntos hoje. É Alguém sabe como é que mentira. faz isso, gente? Como é que eu autorizo alguém durante a live? Vai lá no participantes, Morango, e aí vai aparecer o meu nome e 3 pontinhos. Será que aparece lá a opção para você? Deixa eu ver. Você vai em participantes, aparece a Top lista. Video, Pin, Spotlight, Make Host. Ah, eu vou fazer você de Isso, co-host. isso mesmo. Vê Aí lá. apareceu. É isso aí. Tá vendo? Já aprendemos mais uma hoje, mais uma nova. Tá vendo? Já comecei aprendendo aqui. Essa que é a boa, a gente aprende ao vivo. Bom, então eu vou compartilhar aqui e aí vamos ver se vai aparecer para vocês aí. Vê se apareceu. Ainda não. Ainda não? Então vamos lá. Agora sim. Aí, pronto. Agora foi. Maravilha. Olha que lindo slide que eu preparei para vocês agora finalzinho da tarde. Gente, ele é todo rápido. O slide foi rápido porque, na verdade, eu usei um template de uma aula que eu usei do ano passado, até 2024 ali, porque o slide inicial está copiado de outra aula, né? Basicamente, o que que eu pensei, Morango? Um assunto tão amplo e como a gente é questionado pelos nossos pacientes sobre por que que as pessoas estão doentes, né? As pessoas querem se livrar da doença, né? Puxa, doutor, eu só não quero sentir isso mais. Eu não quero fazer isso mais, né? Então eu pensei, né? Esses livros aí que eu tô lendo, igual esse que eu mostrei, o outro aí que a amiga mostrou também, fala muito sobre o adoecer, né? O adoecer físico, adoecer emocional. E aí eu pensei nesse tema. O que que você acha? Dá pano para manga? Eu acho que dá, né? Vocês concordam aí que a gente fale sobre isso hoje? É um tema bem amplo, né? Muito bem. E aí, eu vou fazer um aquece rapidinho com o próximo slide e depois a gente começa a abrir um espaço aí de escuta para cada um Uhum. dar a sua opinião. Porque a ideia é que cada um aqui é um grande livro, uma enciclopédia, na verdade. E se a gente começa um compartilhar com o outro, a gente vai maximizar o nosso aprendizado de uma forma muito bacana, né? E tudo bem se alguém em algum momento assistir, quiser ficar só escutando, não quiser compartilhar, tudo bem também, tá? Seja muito bem-vindo. Bom, no próximo slide, deixa eu ver aqui. Olha só, vê se vai aparecer aí. Tá tudo aparecendo. Maravilha. Olha que pergunta bacana, Morango. Lê para mim a pergunta aí. Somos matéria ou energia? E aí, hein? E aí? É para a gente pensar. Vamos pensar. Muitas pessoas vão ficar no plano aí mais material, né? Outras pessoas vão falar assim: "Ih, esse negócio de energia aí, isso aí não tá com nada, hein? Isso aí não combina comigo, não. Tô fora desse negócio de energia, né?" E aí, para provocação, né, dessa energia, desse campo energético, né? Eu tive acesso a esse vídeo na internet essa semana. Eu vou colocar para vocês aqui. Durante um certo momento do vídeo, a unidade de medida de comprimento ela vai mudar para micrômetro, tá? Que é 1 milionésimo de metro. Alguém aí já viu esse vídeo rodando na internet? Acho que não. Não? Então, olha que bacana.
Eu escolhi ele aqui, eu achei ele numa postagem, e aí eu acabei utilizando aqui nesse vídeo inicial. Eu vou clicar o play. O vídeo original ele é bem rápido, eu tive que editar ele para ele ficar em slow motion para a gente ver os detalhes. Percebam aí. Eu vou clicar no play aqui. Começa ali a mão, vai dando um zoom. Aí chega ali nos tecidos da mão, vai aproximando. Olha que incrível que é o nosso corpo. Vai aproximando ali, milímetros, acessa os vasos. Aí já entra em micrômetro, 1 milésimo de metro. Entra na célula, 15 micrômetros, vai aprofundando na célula, 10 micrômetros. Chega no núcleo celular. Olha isso, que incrível que é uma única célula agora. E vai aproximando, vai aproximando. Aí chega no nível mitocondrial da produção de energia, cada célula produzindo a sua energia, cada célula como um ser vivo e vai aproximando. Cada célula aí já tem as bactérias, né, dentro ali de cada célula. Olha que coisa extraordinária. E vai aproximando, aí diminui, já chega no nível do vírus, menor ainda que a bactéria. Tudo isso dentro de cada célula. E vai aproximando, chega no ribossomos. Olha isso. Parece até a imagem do espaço, né? Olha que bacana. Vai aproximando cada vez mais. Chega ali no filamento de DNA, o filamento duplo, DNA, onde estão codificadas ali as informações de cada célula. Chega no nível ali de nucleobases, né? Vai aproximando, vai aproximando. Cada filamento de DNA produzindo um campo magnético, chega na molécula, no nível molecular, e vai ampliando, muda as unidades de medidas, chega no nível atômico. Olha que incrível. Parece ali imagem espacial, né? E vai chegando, aí chega dentro do nível, dentro do átomo, com as cargas dos prótons, as cargas elétricas. Aí chega na partícula dos quarks e vai diminuindo, e vai diminuindo, e chega no nível das strings, né? Dos filamentos. Olha que incrível, dando um zoom numa célula, o que a gente consegue chegar. Querem fazer uma consideração sobre esse vídeo? É impactante demais ver essas coisas, né? É muito interessante a gente saber que dentro da gente tem isso tudo, né? E milhares disso, né? Sim. Milhões disso dentro da gente. E como que Dentro isso de nós, funciona. como um universo, né? Como se nós fôssemos ali um universo, né? Um microcosmo, uma miniatura do universo. Faz sentido? Para mim faz muito. E aí, vamos seguir a provocação. Isso tudo porque nós começamos perguntando sobre o processo de adoecimento. Vamos conhecer primeiro a máquina que está à disposição de nós. Vamos para o próximo slide que eu preparei para vocês agora à tarde. E aí, o que nós temos aqui? Nós terminamos ali nos átomos, correto? Muito bem. Opa, volta. Dentro dos átomos, lê para mim ali, Morango, o que está escrito ali, né, no balãozinho azul, em cima do átomo. Núcleo com nêutrons mais prótons mais elétrons circundando o núcleo. Isso. Depois do átomo, ele forma ali a molécula, que é a interligação de dois ou mais átomos. Depois forma as organoides, que forma a célula. Dentro de cada célula, nós temos ali 100 trilhões desses átomos. Olha o que vai virando isso. E aí essas células formam tecidos, que formam os órgãos, que formam ali o nosso sistema digestivo, circulatório, aí vai. E aí chega no nosso corpo com, em média, 37 bilhões de células. 37 bilhões de células. A gente deu um zoom numa célula naquele vídeo anterior. Imagina 37 bilhões de células. Com os meus pacientes, eu falo assim, nós temos 37 bilhões de moradores dentro desse condomínio que é o nosso corpo, em média, né? Como que a gente tem tratado esses moradores, né?
Quando a pessoa se sente ali com raiva, será que eu estou afetando esses 37 milhões de moradores? Essa responsabilidade macro que nós temos, né? E aí, coloco essa imagem, para depois de começar a nossa conversa, né? Somos energia? Quem consegue definir essa imagem de fundo que está aparecendo aí? De qual filme que é? Não reconheci. Qual, Isa? Está sem, o microfone está fechado. Não é Matrix? Ah, acertou! É, faz muito Isso tempo. aí! Vocês acreditam que eu nunca assisti Matrix? Ai, Moranga, é incrível. Ah, Nunca ô Isa, assisti, você tem quer que falar para assistir. gente? Você É. quer falar para gente o que essa imagem da Matrix representa? Qual a simbologia dessa imagem? Então, é que eu assisti faz muito tempo, mas foi tão marcante que eu lembrei, né? Ia falar até para Morango que na hora que você sair da Matrix, você vai entender o filme. Mas é o processo, né, que eles estão. Bom, não sei se dá para falar sem spoiler, né? Não, não tem Ah, não, problema, mas pode pode. falar. Mas que ele está saindo da Matrix, é isso? Que todos estaríamos Ah, ligados à Matrix, e eu não lembro mais se é exatamente isso. muito bem. A provocação dessa cena do filme Matrix, que é uma trilogia, né, na verdade, é se somos energia. Porque sempre que a gente fala que somos seres de energia, né, muitas pessoas torcem o nariz. Então, eu vou começar a minha provocação, a psicanálise disruptiva, exatamente nesse tema da questão de energia, né? Essa cena da Matrix, ele é o seguinte. Aí eu trago aqui uma explicação sobre isso, né? No filme Matrix, as pessoas servem como baterias elétricas para as máquinas. E a energia elétrica subtraída delas é utilizada para carregar os servidores e manter as máquinas. Essa foto de fundo aí é, na verdade, condomínios e condomínios de pessoas encapsuladas em que cada pessoa ela vive numa realidade que é alimentada na mente dela e ela imaginando o que ela está vivendo, ela produz eletricidade, ela produz calor e é essa eletricidade que faz com que as máquinas funcionem. Porque é uma época da humanidade distópica que não tem mais o sol produzindo energia. Então, cada ser humano é como se fosse uma bateria. E eles vivem, na verdade, dentro de um sistema de realidade virtual. E cada cápsula dessa aí na foto é um ser humano que está nu, claro, ligado por cabos, e ele vive dentro dessa realidade virtual e ele produz eletricidade. Olha que incrível, né? E por que que eu trago essa questão da energia? Porque os cientistas ali, através de experimentos e equipamentos, né, e utilizando uma câmera termal, nós conseguimos perceber que o corpo ele emana aproximadamente 100 watts, que dá para acender uma lâmpada. Ou seja, nós temos muita energia dentro de nós. Quando a pessoa está depressiva, Morango, ela está com bastante energia ou ela está com pouca energia? Provavelmente pouca energia, né? Você já percebeu que a pessoa fica apagadinha? Ela fica bem apagadinha, aquela semiologia de ombro curvado, o olhar, aquele olhar que não é brilhoso, é um olhar apagadinho, né? Fica tudo muito apagado na pessoa. Na psicanálise, nós dizemos que essa pessoa ela teve um desinvestimento libidinal, sendo que libido para a psicanálise é energia de vida. Então, aquela pessoa está com pouca energia. Se você for ver, é aquele batimento cardíaco fraco, né? É como se a energia de vida dela estivesse bem fraquinha. Olha quanta simbologia que a gente pode trazer para esse nosso raciocínio. Então, quando eu pergunto se somos energia, olha só, né? Pela física, nós acendemos até uma lâmpada, a energia que nós produzimos, né? E hoje se sabe que nós temos dois campos. Quem pode me dizer esses campos aí? Somos dois campos de energia pela física. Quem arrisca? Não tem certo e não tem errado, gente. Pode Ah, meu chutar aí. povo. Vai, Isa. A Isa tá querendo falar, o rostinho dela. Não? Primeiro campo.
Esse campo aqui, ó, Mental, né? elétrico, Elétrico. elétrico. E esse campo elétrico, né, devido ali o funcionamento sináptico, ele produz muita energia elétrica. E essa energia elétrica, ela consegue ser captada, em média, 2,5 cm para fora da cabeça. Hoje já tem capacetes de ressonância que não precisa encostar no cérebro mais. Ele, com 2,5 cm, ele consegue captar as ondas cerebrais e fazer uma leitura. E por que que esse campo ele não expande tanto? Porque nós temos o crânio. Essa caixa que protege aqui o cérebro, ele faz com que esse campo fique um pouco fechado. Então, ele não sai muito para fora da nossa cabeça, né? Então, nós temos muita eletricidade aqui. Você já viu quando a pessoa está pensando muito, ela fica de cabeça quente? Você já viu o celular de vocês quando vocês estão falando muito? O danado fica esquentado? E aquela frase assim, fulano tá esquentadinho hoje. Literalmente, né? É literalmente, porque a pessoa ela tá com muitos pensamentos, muitos conflitos. E aí eu compartilho com vocês uma paciente que eu atendi, uma jovem, que ela chegou até mim porque ela estava sob remédio e não passava os ataques epiléticos dela. Uma mãe solteira e não se passava. Ia em médico e não conseguia ver nenhum problema físico. E aí trouxeram para eu atender ela. Ela não estava se alimentando bem, não estava dormindo bem, porque noite e dia ela acordava simplesmente com os ataques, sob os cuidados da mãe. Com 3 sessões, nós conseguimos cessar os sintomas dela. Com 3 sessões. Por que que ela tinha ali o ataque epilético dela, que eu comparo com um ataque, um curto-circuito cerebral? Vocês imaginam aquilo ali fervilhando de pensamentos, de conflitos neuróticos, produzindo eletricidade. Chega um momento que o corpo ele usa o disjuntor. O que que é uma das hipóteses da epilepsia? É um disjuntor mental. Sabe quando a pessoa desmaia, Morango? Uhum. O que que é o desmaio? O desmaio pode ser uma pessoa que o ego dela não dá conta, um susto, por exemplo, uma emoção forte. E aí o disjuntor mental desliga tudo porque não deu conta. A pessoa apaga. O meu irmão, por exemplo, uma vez ele sofreu um acidente automobilístico e ele não lembra as cenas do acidente. Ele só lembra o pós, né? Ou seja, a mente dele recalcou aquele cenário. E não apaga nada. Na nossa mente nada apaga. Foi recalcado para o inconsciente. E essa jovem que eu trago em questão, ela teve ali, ela tinha a epilepsia como um sintoma. E aí ela chegou para mim dizendo: eu quero acabar com a epilepsia, ela está acabando com a minha vida. Aí eu virei para ela e fiz lá igual o filme lá, eu acho que é o This Is Us, né, a série, em que se pergunta para a personagem, né, você seria capaz de agradecer ao seu câncer? É no Uma Nova Mulher. Numa nova mulher, perfeito. Muito bem. Foi indicação da Morango na época, né, Morango? Foi. Você lembra a personagem que tinha câncer? É a Sevic. A Sevik, perfeito. E aí, o guru lá chega para ela e fala isso mais ou menos, né? Você seria capaz de agradecer ao seu câncer? E eu peguei, parafraseei isso aí e falei para minha paciente: você seria capaz de agradecer a sua epilepsia? Ela ficou me olhando assim, né? Porque é legal a gente provocar às vezes, o paciente, porque vai despertar nele uma adrenalina e vai colocá-lo para pensar. Se eu seguir um padrão de ficar aconselhando, não vou colocar aquele paciente para pensar e se autorresponsabilizar. Aí eu perguntei para ela. E aí ela ficou muito interessada. Eu falei: você quer começar uma jornada para entender por que que o seu corpo desenvolveu essa somatização baseada em questões mentais? Ela falou assim: eu quero. E ela foi super responsiva à análise, nunca tinha ido uma sessão de análise, e com 3 sessões, a análise de sonhos, a análise ontológica do histórico dela, os traumas mais recentes que ela tinha tido, uma perda do marido, o que aconteceu? Com 3 sessões, os sintomas desapareceram.
Essa jovem hoje ela trabalha numa empresa, está super tranquila, não voltou os sintomas, porque não tem necessidade mais da mente dela criar os sintomas, né? Drico, tem uma pergunta aqui da outra Adriana. Eu tenho síndrome do vaso vagal. Seria uma espécie de interruptor também? Pode ser, Adriana. Toda doença. Posso entrar com um adendo aqui, Drico? Por favor. Toda doença, ela está na visão sistêmica, ela está a serviço de alguma coisa. Toda doença. Se você não estivesse com aquele sintoma ou naquela situação, o que você poderia estar fazendo? O que que aquilo te impede de fazer? Quem que aquela doença obriga de estar perto de você? Então, a síndrome do vaso vagal, ela também dá uma desligada, pode ser um interruptor também. Então, teria que ver o que que está por trás, porque toda doença tem um propósito, seja ela qual for. E mais para frente nós vamos falar isso também, imagino. Eu só para contar um caso essa semana, eu aconteceu uma coisa aqui comigo, foi até boa, mas eu inconsciente, eu não percebi o que foi. Assim, percebi que foi uma coisa boa, só que eu fiquei extremamente cansada, me deu um peso muito grande. E aí eu comecei com o olho coçando e eu falei, eu vou precisar deitar um pouco. Deitei. Quando eu acordei, acho que não vai dar para vocês verem, eu estava com um derrame no olho. E isso aconteceu comigo uma vez na vida. Tirando o acidente que eu sofri, que ficou tudo com derrame, só aconteceu uma vez. E eu parei para me perguntar o porquê que esse olho tinha feito isso. Dentro do meu conhecimento, na minha situação, eu cheguei à conclusão que eu queria me impedir de ver a minha felicidade. Era como se fosse um auto-boicote. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei extremamente cansada e aí eu preciso, mas aí eu falei, bom, isso eu estou entendendo, que a minha alegria foi tanta que sistemicamente eu estava indo contra um sistema. Vou precisar descansar. Só que aí o meu corpo falou, mas será que você dá conta de ver mesmo isso? E aí fez isso para eu prestar atenção. Já está melhor, isso foi anteontem. Tava bem, foi anteontem? Foi ontem. Estava bem vermelho. Hoje já está bem melhor, já está desfazendo. Então, tudo é um sinal para alguma coisa, por menor que seja. Eu também tenho, essa é uma questão minha muito interessante. Se me der, eu, né? Se me der dor de garganta, garganta pegando, alguma coisa incomodando, eu me pergunto, o que que eu gostaria de ter falado e não falei, ou eu falei e não queria ter falado? Não é, André? A Andréia tá ali fazendo assim, né? Porque aí eu paro, penso, não impede que você faça um tratamento, que eu tome alguma coisa, mas isso sinaliza para gente, o corpo dá sinais, e a doença é um sinal. Quando o Adriano fala, você consegue agradecer epilepsia, né? Na série você consegue agradecer um câncer. Na verdade, nós teríamos que agradecer esses sintomas, não para dizer, ai, que lindo, fica aqui comigo, mas obrigada porque você está me sinalizando que eu tenho algo para olhar. Bom, é isso aí, é isso aí. Então, vocês trouxeram aí um pouco mais ainda de exemplos sobre essa questão da energia, né? A gente estava falando aqui da questão do corpo ter energia, do corpo ser energia, e de como isso pode se traduzir, por exemplo, na epilepsia, né? E outros sintomas somáticos também. E trazendo um pouco mais de provocação, eu trago para vocês aqui agora o tema da epigenética, né? Quem que é essa figurinha aí do fundo, hein? Quem sabe o nome dele? Não vou lembrar o nome dele agora, não. Uma pessoa muito importante no ramo da epigenética, né? Nós estamos aí, o Bruce Lipton, que ele é, Isso. inclusive, né? Ele é mencionado aí no livro. Uhum. Esse cientista, PhD em biologia celular, foi um pioneiro em epigenética, né? E aí eu acentuo aqui, destaco que a palavra epigenética, o epi, significa que vem de cima, né? Ou seja, o fator que sobrepõe ali as questões genéticas, né? O que está acima das questões genéticas.
E aí ele traz para a gente que é as questões do meio ambiente, né? Que são tão importantes quanto as questões genéticas. Então, eu quis destacar aqui um pouquinho sobre ele, e aí ele traz que os genes não determinam o nosso destino. Nos anos 90, os cientistas descobriram que de 75 a 85% dos genes são variáveis. Podem ser ativados ou desativados por sinais como pensamentos, crenças e emoções, né? Foi uma pesquisa muito importante, a epigenética, dos anos 90 para cá, e tanto a epigenética como a neurociência, ela veio a trazer muitos fortalecimentos para o que o Dr. Freud, criador da psicanálise, já postulava no século passado, sem todo esse conhecimento científico que nós temos hoje, que é exatamente as nossas emoções agindo sobre o nosso ambiente físico, né? Esse nome é um nome que vale a pena pesquisar bastante sobre ele aí, o Bruce Lipton. Ele vai falar bastante da epigenética. Hoje a epigenética está super aí sendo estudada e principalmente para o psicanalista é muito bacana entrar, ter esse saber também cada vez mais, né? Morango, é tido que grande parte das doenças, né? Talvez aí quase 90% das doenças, elas têm um fundo emocional, né? Elas têm ali um componente emocional fortíssimo que vai fazer com que aquele gene específico seja ativado ou desativado. Você lembra, Sim. Morango, o caso da Angelina Jolie? Sim, Que ela fez a retirada, né? Das duas mamas. O que mais que ela tirou? até onde eu lembro foi das mamas mesmo, porque tinha um marcador, né? Tinha. Ela tirou os ovários também, né? Ah, verdade, verdade. Ela tirou os ovários porque o médico dela, através ali da instrumentação ali, falou assim, olha, você tem grande chance de ter câncer, né? De mama, de útero. E a mãe dela faleceu precocemente por câncer nisso também, né? Uhum, E aí ela quis fazer uma prevenção. Aí, com o nosso olhar de psicanalista, né, você de consteladora, a gente olha assim, né? O problema não é o sintoma ele está sendo um mensageiro, né? Ele está notificando alguma coisa. Aí eu tiro, ou por onde iria sair aquela energia notificadora, vamos colocar assim, né? Mas o corpo é um vasto universo. Essa energia, se ela precisar de ser expressa, ela vai ser expressa de alguma forma, não é? Quer trazer vai. Com alguma coisa a mais? certeza, porque o que precisa ser visto está ali. Na visão sistêmica, eu sei que você está falando aqui a gente faz uma dobradinha, né? Ele fala mais da psicanálise, eu falo mais da visão sistêmica, a gente junta na psicanálise sistêmica, né? Que é o que está vindo por aí. Aquilo vai se apresentar de alguma forma, porque precisa ser olhado para algum problema que está no sistema. Inclusive, você me lembrou que eu tive um paciente que ele perguntou se ele podia constelar um marcador genético que ele tinha. A família dele tinha um problema, não perguntei qual era a doença, mas ele fez o exame, ele fez, o filho fez, e eles tinham os mesmos marcadores. E era uma doença, se eu não me engano, degenerativa e que ela levava até a morte. Eu não sei exatamente qual. E ele perguntou se podia constelar. E eu falei, pode. E ele viu, nós vimos onde é que estava o problema. Era lá no bisavô dele que surgiu uma questão e e ele falou, eu não sabia de onde, de que família que vinha. E a constelação mostrou exatamente o lado que vinha e por quê. E ele constelou, até hoje não apresentou sintomas, porque já era para ter apresentado pela idade. Diz que o filho dele também, então assim, não precisou retirar aquilo ali, como a Angelina Jolie fez, mas olhou. Então é como a epigenética, é como se não tivesse mais o porquê, que é o ambiente, né? O ambiente, a emoção, não tivesse mais o porquê atacar aquele mostrador para ele poder mostrar a doença. E como a Angelina Jolie tirou
a questão continua ali. Pode se apresentar com outra coisa ou em outra pessoa da família também, porque a raiz não foi resolvida. E a epigenética é fantástica, né, para explicar isso. É incrível. Muito bom. Ai, posso compartilhar uma experiência que eu passei Deve, hoje? Ai, em deve. primeiro lugar, boa noite. Gente, eu estou achando fantástico essa conversa, porque eu passei hoje de manhã por uma consulta com meu médico e ele é da medicina tradicional chinesa. E nós falamos exatamente sobre isso, né? Muito É, bacana. eu cheguei lá e assim, eu gosto muito da forma como ele vê, porque ele falou assim: você está inteira cansada, você está inteira inflamando, e você Olha, sabe que tem a circunstância, você não pode, nós não vamos tratar seu sintoma, vai ter que tratar a causa. Então você está adoecendo, né? E que nem vocês estavam falando, o corpo ele vai avisando. Então, como é que você vai agradecer a doença? Porque ela está te dando um sinal, né? E dentro da medicina tradicional chinesa já se fala que 97% é o sistema e 3% é a genética. é, Então, aí você pega aí, por exemplo, essa circunstância de doença degenerativa, você vai falar assim, nossa, mas o que vai ser retirado para poder não ser passado de geração para geração? Na verdade, é exatamente isso. Você vai ter que tratar no fundo o que é que está causando isso de uma encarnação para outra, de uma geração para outra, e tem coisa que vem e que a gente nem sabe onde que começou. Então, se exatamente. você, a partir do momento que você tem o entendimento e você ressignifica, ou não sei nem se a palavra correta é É. ressignificar, mas que Uhum. você trabalha essa emoção, você não vai mais passar para frente. O caso da Angelina, é como você falou, vai aparecer em algum momento num outro familiar, por quê? Porque não foi tratado, foi retirado sem o entendimento. É claro que a medicina hoje ela traz essa possibilidade, mas para a gente, né? Eu acredito que aqui todo mundo comunga da mesma opinião, e a gente entende que a gente fabrica as próprias doenças, né? E inconscientemente, doutor, por favor, me corrija se eu estiver errada, a doença ela tem uma serventia, inclusive, né? Uhum. Vai falar, nossa, mas você acha que alguém fica doente porque quer? Conscientemente, com certeza não. Mas a partir do momento que o inconsciente dela entende que daquela forma ela tem a atenção de um filho, de um marido, de uma irmã, de uma vizinha, sei lá, de quem quer que seja, tem alguém alimentando aquele sistema junto com ela. Então, se você, por exemplo, não constela, não leva, né, toda essa informação para ser tratada, você adoece e todo o sistema e todo mundo que está em volta, né? Porque eu acredito que ficam codependentes, seja por uma, não sei se é uma dependência emocional ou o que, que pode gerar que fica alimentando isso, né? Porque às vezes a gente acha que está ajudando alguém e não está. Então, se você não tem um suporte emocional de alguém que vá te auxiliar para falar, olha, espera um pouquinho, tem um limite, né? Porque você vai acabar adoecendo junto, ou a sua vida também às vezes não prospera, não vai para frente porque você está preso numa circunstância. Enfim, quando a gente vai ver, faz muito mais sentido você tratar toda essa questão, né? Tratar a causa para que não tenha mais o sintoma do que você ficar tratando o sintoma. Porque o sintoma ele vai e volta, né? A gente vai percebendo isso em várias circunstâncias quando você não tratou verdadeiramente uma circunstância que está ali e que talvez esteja no núcleo familiar todo e que você vai passando. Então, tem ali. Aí você vai falar assim: uma pessoa que tem caso de infarto precoce, né? Todo mundo com 40 anos na minha família morreu. Aí você vai ver, os hábitos alimentares são iguais, a forma como a pessoa foi criada é igual. A emoção como o seu bisavô lidava passou para o seu pai, que passou para você. Então, não é que todo mundo ali é cardíaco, todo mundo foi desenvolvendo por hábitos errados, né, alimentares, não foram tratadas emoções, não desenvolveu. Enfim, é tudo tão complexo, é tudo tão simples, mas complexo ao mesmo tempo de entender. E eu estou achando assim fantástico o que vocês estão falando, porque faz cada vez mais sentido, né? E eu fico triste de ver como a sociedade ainda continua sempre tratando, mais na questão do sintoma do que da causa,
né? Porque tratar a causa gera muita dor. E a gente não quer, né? A gente a gente está sempre querendo um colo. A gente está sempre Então, essa é querendo um paliativo imediato, né? Sem olhar para a dor. faz Mas o que todo você falou sentido. é muito verdade. E a tendência é mudar essa visão, né? Com a psicanálise, com a epigenética, com a constelação. Mas tudo que é novo assusta muito. E É, até ser provado cientificamente, tem um caminho. Só que o pessoal acha que esse caminho tem que pular. Ah, não é provado, não serve. Mas tudo que chegou a ser provado foi testado, né? claro. E é pelos seus efeitos que a gente vê as coisas acontecerem. E você falou uma coisa aí muito interessante, que é a questão do padrão familiar, né? Ah, todo mundo tem ataque cardíaco na família. Mas por que que às vezes alguns têm e outros não? 5 irmãos, 3 têm e 2 não. Aí eu vou citar uma série que o Adriano falou, This Is Us. Não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, comecem a assistir. Ela é incrível, fantástica. Assim, o mundo que assistia a série na época ficou comovido que a série acabou, porque é um negócio assim incrível. Ela é muito sistêmica para quem gosta de mente humana, né, Adriano? Assistir essa série é um negócio. E uma das coisas que eu acho muito interessante na série, agora falando até como atriz também, eles mostram uma cena, por exemplo, um nascimento. Ah, eu vou dar só a sinopse da série, não vou contar. É um casal que a moça engravida de trigêmeos. Só que quando eles vão para o hospital, um morre na hora lá do parto. E eles adotam um menino que está no hospital e colocam no lugar desse e levam para casa. E aí começa toda a história. Então, eles mostram uma cena, por exemplo, o nascimento da criança e mostram a visão da mãe, a visão do pai da criança. E aí depois eles mostram novamente o que acontece lá na frente, e aí você vai entender o porquê que aconteceu com um e não aconteceu com o outro, porque foi a visão que a mãe teve daquele momento foi uma. E ela passa aquilo para um filho. A visão que o pai teve foi outra, passa para o outro filho. Então cada um vai se identificando. Isso é muito mostrado na série. E quando a gente entende isso, como a gente sempre fala, eu falo, Adriano também sei que vocês sabem, tanto a psicanálise quanto a constelação, a visão sistêmica, elas não impedem nem eliminam a medicina, nem a terapia. É um trabalho conjunto. Porque não impede de você fazer uma cirurgia para acontecer qualquer coisa, né? Tirar, modificar, mas muitas vezes até evita. Acelera o processo, desimpede alguma coisa. Eu já tive pessoas, e o Adriano também, ele falou da menina com epilepsia, né, que resolveu. Eu tive paciente em tratamentos sérios que o tratamento não fazia efeito. Constelou, o tratamento fez efeito. Por quê? A epigenética libera, o emocional modifica o corpo. Aí libera o que estava sendo feito. Então, é muito interessante. A medicina chinesa também, tradicional chinesa, é muito legal. Deixa eu só ler aqui o que a Adri escreveu assim: Meu Deus, a Andréia está me seguindo. Ela falou para mim, viu, Andréia? Você falou para Adriana. Sim. Ô, Moranga, o que a Andrea traz aí é, é algo realmente que o mundo ocidental está se rendendo à medicina oriental cada vez mais, né? E por quê? Porque não está dando conta. A medicalização, ela não está dando conta de tantos adoecimentos, né? E é muito lucrativa essa indústria, mas ela não está dando conta dessa dificuldade toda. Hoje em dia, eu li em algum desses livros aí que 100% das diabetes tipo 2 são emocionais e 90% dos problemas cardíacos são emocionais. E a gente Uhum. começa a olhar para a nossa volta, quantas pessoas estão com diabetes, né? Quantas pessoas estão com adoecimentos cardíacos? E são doenças, gente, que dá para prevenir cada vez mais, né? Aí você olha à sua volta, as pessoas com tanto raiva, tanto rancor, né? Tanta animosidade, cada vez mais, estresse, né?
E aí desconta na alimentação, né? Porque é sempre um conjunto de fatores, não é só a emoção, aí acaba alimentando mal e dorme mal, e tem poucas Uhum. conexões humanas, né? É sempre um conjunto ambiental, são vários fatores, biopsicossocial, né? E, e a gente olha para nossa família mesmo, quantas pessoas estão tendo doenças que podem ser evitadas, né? E aí, André, o que que eu penso, sabe? Quando eu comecei a estudar psicanálise, em 2019 apenas, que eu venho da área da tecnologia, como aluno ali, eu resolvi virar até professor, porque eu percebi que, apesar de nós sermos minoria, que está entrando com esse saber, a psicanálise, por exemplo, aí tem pouco mais de um século só, né? Apesar de ser uma profissão, uma ocupação de status e estar causando tanto impacto na sociedade, em diversas áreas, eu percebi que, apesar de sermos poucos, a gente consegue gerar uma transformação profunda. Primeiro, em nosso próprio universo, igual o slide que eu coloquei no início, nós somos um universo em miniatura. Depois, nas pessoas que nós mais amamos, né, que é o nosso primeiro sistema, que é o familiar. Só aí já seria, né, Morango, já seria uma bênção, só aí, né? Oh, Só que aí é incrível como que o campo se conecta. Você começa e vai no mercado. Daqui a pouco você começa, o jeito que você, a forma que você aborda a pessoa no caixa, por exemplo, alguém que está na fila, quando você vê, a pessoa está falando a vida dela para você. E aí, você está com uma responsabilidade afetiva tão grande ali, que você não vai para aquele primeiro ímpeto de aconselhar. Ah, você já vem com o método socrático na hora, né? Então aí aparece a Morango de um lado perguntando assim: na tua família teve alguém que você conheceu que teve não sei o quê? Igual ela já contou para mim, né? Ela chegou ali e conversou com a pessoa. E a gente também está sempre perguntando, né? Ah, a pessoa, por exemplo, tô com muita dor nas costas. Aí a gente vem e pergunta para a pessoa: o que que você de repente está tentando carregar, né? Que está sendo tão pesado na sua vida. Você coloca a pessoa em reflexão e vai embora com aquela mente assim, puxa, eu estou fazendo uma diferença, porque eu estou levando o ser humano a pensar. Eu não estou calando o sintoma, eu estou levando a pessoa a pensar sobre. E aí, André, a gente causa um impacto tão bacana que a gente começa a fazer do nosso trabalho algo assim que não cansa, é algo que, pelo contrário, né? A gente se motiva cada vez mais. E estava lá nós passando a virada do ano, eu, a Moranga e mais duas amigas da área da psicanálise também, e adivinha do que a gente estava falando, né? Estava falando dessa área. E tinha o pré-acordo que era assim, não vamos falar de trabalho. de trabalho, trabalho é trabalho. Falar Aí eu sobre falei isso é assim, diferente. eu quero ver quantos segundos vai durar esse acordo. Acho que durou uns 3 minutos. Puxa, olha, e foi maravilhoso, porque quando você ama o que você faz, você nem fala que é trabalho, né? Aquilo ali vira uma missão de vida, vira um propósito de vida, né? Então, eu acredito que fica muita esperança, apesar de sermos poucos, nós somos muito iluminados e causamos muita transformação. Quer falar, André? Ah, lógico, imagina, ainda mais ouvindo o que vocês acabaram de falar, mas é isso mesmo, né? Primeiro que é um assunto que mexe com todo mundo, é ser humano, né? Entender a nossa mente, entender as nossas emoções, e trabalhar tudo isso, que nem eu, com toda a informação, eu cheguei no médico e falei, ah, mas essa menopausa está me matando. Ele falou, não é a menopausa, né? A menopausa ela é uma fase da sua vida. O que está te matando é você precisa olhar para questões que você está vivenciando, que você não está dando conta, e aí está sobrecarregando todo o seu sistema. Você está com o seu rim, né, detonado, está com o fígado detonado. E aí você começou falando, né, a palestra sobre campo energético, sobre nós somos energia, e eu tô assim, eu não sei como, bom, eu tô acordada porque o tema é muito interessante, mas eu tenho vindo de uns 2, 3 meses para cá, que 7h30 da noite eu não posso fazer nada. Eu já cancelei minhas aulas, assim, eu tô parando de dar aula às 5h30 da tarde, porque eu fico imprestável. Aí ele falou assim: não é que você está vivendo a menopausa está te desgastando, você não está dormindo direito, você vai entender o que é que está causando tudo isso, né? A partir deste entendimento, quais são as emoções que você vem descarregando no seu organismo, e aí o que é que você está disposta a fazer para corrigir? Porque se você for para a farmácia, se você quiser agora, eu te passo a receita.
Você vai começar a tomar, o sintoma vai desaparecer, mas a causa vai continuar lá. E aí, qual que é a escolha que você faz, né? Então, quando você falar, a gente combinou de não falar de trabalho, eu até entendo a Adriana falar, não, trabalho é trabalho, e o assunto e o tema é uma outra coisa. E é interessantíssimo, é importantíssimo, é de utilidade, isso daí, e a gente devia ter aulas, né, de gerenciamento emocional, de entender todo o sistema na escola, desde pequeno, né? Na hora que você, um moleque, alguém, sei lá, pega o teu brinquedo, você fica com raiva e sai aquele bafafá, não, vem cá, vamos sentar e vamos entender. O que você sentiu quando ele pegou o seu, né? E se você tivesse pego dele e começar a fazer toda essa reflexão desde pequeno, a gente vai ter uma sociedade mais equilibrada, né? Não tem alguém puxando uma arma se o outro fecha você no trânsito. E eu achei muito interessante um exemplo que deram, que disseram assim, vocês já perceberam que se você, no trânsito, todo mundo fica, assim, irracional, né? Se você vem vindo numa calçada, né, e a outra pessoa vem vindo no sentido contrário, vai passar assim, sei lá, tem um poste e alguém cede primeiro para você passar. E se uma pessoa esbarra na outra, na hora, ai, desculpa, não, desculpa eu. Ah, e ainda abre um sorriso. Por que que quando você está no trânsito, está no carro e alguém te fecha, né? Ou você quer entrar rápido na frente de alguém, sai aquele, né? Um buzina, o outro xinga, outro abaixa o vidro e sai aquela violência, né? E quando você está ali naquele contato físico, um esbarrando o outro, você, né? Nossa, desculpa, nossa, foi sem querer. Então, quer dizer, o que está faltando para a gente melhorar o nosso diálogo, a gente se colocar no lugar do outro e fazer aí toda não sei se é uma terapia em grupo, mas várias constelações o tempo todo para poder ressignificar tudo isso e melhorar, né? E crescer todo mundo junto. Eu acho que essa questão de falar é muito bom, porque eu vou citar a Bíblia aqui, eu tenho a Bíblia como fé também, mas se é o livro mais lido do mundo, com certeza é um best-seller, então vale a pena a citação, né? Enquanto eu me calei, meus ossos se secaram. Está na Bíblia. Quando nós não falamos, não colocamos para fora, o corpo seca, ele dá sinais, né? A gente vai morrendo aos poucos. Isso tem que ser falado. E você, Queria André, você fala. complementar um pouquinho. Hã? Eu queria complementar um pouquinho depois. Eu vou te chamar, inclusive, você falou de um livro aqui que eu vou pedir para você falar que é incrível. Deixa eu só Hum, falar um negocinho para André, que eu já pedi para você falar, Lari. O trânsito tem uma questão muito interessante aí. Quando a pessoa está no volante, ela tem o poder. Inclusive, uma das razões ocultas para quem não consegue dirigir, até passa no exame às vezes, mas não consegue dirigir ou não passa no exame, uma das razões é que não consegue dirigir a própria vida. Então, quando a pessoa está no trânsito, ela tem aquela sensação de poder de uma máquina, eu mando aqui. E quando alguém vem contra, toda essa raiva, toda essa explosão, eu estou perdendo o controle. É uma das explicações, entendeu? é, Vai aí, Lari, agora, que eu quero ouvir você. sobre o livro que eu falei aí, a dica é o da Louise Hay, que ela fala Você Pode Curar Sua Vida. Esse livro é muito bom, porque Maravilhoso. nele tem tipo uma tabelinha, que aí você está com um problema de bexiga, o que que é que está acontecendo, qual a frase afirmativa que você pode falar para poder te ajudar nessa questão. Mas o que eu queria colocar aqui, completando um pouco mais, é até pela minha experiência, né? Eu sou graduada em enfermagem, trabalhei no Hospital do Câncer durante um tempo, e então tive possibilidade de estar com quem estava realmente doente fisicamente, né? Muitas pessoas que estavam doentes fisicamente. E óbvio que eu, naquela época, eu não sabia disso, porque eu não era consteladora ainda, mas eu comecei a aprender com os meus clientes na época, né? E eu fui vendo que a doença, ela era um meio de reconciliação. Então, de certa maneira, eu falo que a doença ela não ruim quando a gente consegue colher algo positivo com essa doença. Quando a gente consegue falar assim, tá,
dei um balde de água fria em mim, deu, porque toda doença tem a fase que a gente tem dificuldade de lidar com ela. Mas na hora que já, beleza, tomei o balde de água fria. E agora? E agora, como que eu vou lidar com essa situação? O que que eu vou fazer de proveito com relação a isso na minha vida? Então, a pergunta que eu perguntava muito para os meus clientes era para eles: vocês conseguiram tirar alguma coisa positiva do câncer? E muitos deles me respondiam: nossa, Larissa, demais. Eu voltei a conversar com meu pai, eu era muito orgulhosa, agora eu não sou orgulhosa mais. Eu era uma pessoa que não pedia ajuda para ninguém, comecei a pedir ajuda para as pessoas. Então, elas começaram a ter muitos benefícios, né? E, fora isso, eu tenho experiência própria também com relação a isso, porque eu tenho a endometriose. E o quanto essa endometriose enriqueceu a minha vida, eu não posso mudar, assim, nenhuma perspectiva que ela trouxe para mim. Sinto dores? Sinto. Alguma dificuldade? Tem dificuldade. Tem dificuldade até hoje de descobrir exatamente qual a raiz desse problema. Só que é uma questão, eu melhorei minha alimentação, comecei a fazer atividade física, comecei a cuidar mais de mim, voltei mais atenção para mim. Então, a doença ela vem também com essa característica de querer trazer para a nossa vida percepções quanto a nós mesmos, sobre aquilo que a gente precisa mudar na nossa vida. E quando a gente olha para a doença como um caminho a se melhorar, um caminho como se fosse um direcionamento, a gente tem muito a ganhar com ela. No sentido de que a gente não pode também ficar vítima da doença. Porque isso acontece com muita frequência. Isso é um termo muito utilizado dentro da constelação familiar, né? As pessoas estarem vítima é como se usasse a doença como uma bengala para conquistar aquilo que ela ainda não tem. Então, ela, de certa maneira, às vezes, ela quer a atenção de alguém, então ela usa a doença. E a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque muitas vezes a gente também está nesse papel de vítima. Então, né, olhando para essa questão, porque todas as vezes que a gente vive, existe o tal do conflito, que é um triângulo, né? Onde existe o agressor, o salvador e a vítima. E a gente tem uma tendência a transitar entre esses papéis, e isso acaba fazendo com que a gente fique, às vezes, nesse papel de vítima. Se a gente atenta para isso, a gente sai desse papel mais rápido, volta para o papel que é o nosso lugar, sai desse triângulo e começa a lidar com maturidade com relação à doença. E outra coisa que eu queria falar é que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso em relação a tudo. Temos que tomar muito cuidado com as questões que a gente coloca generalizadas, né? Porque a generalização ela é a gente sabe, assim, a magnitude de Deus é grande demais. Ele não arrumou só um meio para curar alguma coisa, ele arrumou várias alternativas. Inclusive, eu tenho para mim que a doença é a cura. É uma das coisas que eu acredito, que através da doença a pessoa tem a capacidade de alcançar alguma cura, que seja um reconciliamento com os pais, porque hoje dentro da constelação isso fica nítido. Quando a gente atende algum caso, eu atendi uma mulher, ela tinha aquela doença degenerativa, e inclusive ela veio para mim porque ela tinha assistido a série Uma Nova Mulher. E aí ela quis constelar e eu tive que ir na casa dela para atender ela, porque ela tinha dificuldade gente, fugiu a palavra, verbalizar. Ela já estava com dificuldade de fonologia. E aí, quando eu fui fazer o atendimento dela, a dinâmica que se apresentou, uma frase que eu não esqueço, foi que ela falou para mim assim: eu não conheci o meu avô. Na hora que apresentou no campo dela, eu perguntei o que estava acontecendo com relação ao avô, e ela falou que não tinha conhecido o avô, mas que ela lembra que ele morreu pequenininho, que ele era lindo, mas morreu pequenininho, todo atrofiado. Olha. E a conexão dela com esse avô. Então, a doença veio através de um amor muito grande que ela teve, principalmente pelo pai, que teve a perda do papai dele, né? E aí ela teve essa questão
que ela acabou adquirindo, de certa maneira, essa doença como uma conexão, um elo, um laço de amor pelo avô, aquele que ela não pôde conhecer e não deu lugar para ele no coração. Só que é isso só, Larissa. Então ela fez constelação, vai sarar, vai curar? Não. As coisas nem sempre são dessa forma. Às vezes tem quadros que podem melhorar. Então eu gosto muito que o Bert Hellinger sempre fala as coisas. Veja no campo e outra. Olhe o que é que está acontecendo, não faça promessas, porque cada indivíduo vai lidar com a sua situação de uma maneira. Então, a gente não tem condições, por exemplo, o caso que foi citado a respeito de diabetes. A questão da diabetes, você falou, foi 5%, não foi? Não lembro agora. O Diabetes, Adriano, a diabetes 100%, praticamente emocional, e as questões cardíacas 90%. pois A é, diabetes aí que tá tipo falando que 2 é emocional. a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque além de ser emocional, também existem outros fatores que fazem a diabetes aparecer, que não é só emocional, por exemplo, é comportamental. Aí a pessoa está indo para a área de comportamento errado, porque aí tem muita gente que fica com aquilo na cabeça bitolado. É genética, é genética, é genética. Mas não consegue entender que também é cultural, que também é social, que também vem de outras coisas, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido que eu falo na questão de generalização. Porque hoje parece que a minha cabeça fez assim. Na hora que alguém vira para mim e fala assim, Larissa, a única solução que existe nessa vida é a constelação familiar? Cara, não é. Não é. Constelação familiar não é a única coisa. O mundo está cheio de coisas para poder ajudar a gente, até as doenças. Até as doenças. É isso. Eu acho que o fator emocional, ele abre a brecha para a pessoa ir para outros fatores. E outros fatores também vão para o lado, atacam o emocional, que fala dessa epigenética aí também. Porque quando nós estamos com o emocional abalado, a gente muda o comportamento, erra na alimentação. Então a gente começa, por isso é que a gente fala, não é uma coisa só, não é só a constelação, não é só a psicanálise, não é só a doença, é um monte de coisa, são fatores. Uma coisa está interligada. O Bert sempre falou, né? O que eu excluo me domina, o que eu temo me sobrevém. Então a gente tem que ter um olhar multifatorial, olhar para tudo e juntar os conhecimentos, as técnicas, isso tudo para poder tirar uma coisa de bom nisso, né? E oi? Vou falar com certeza, porque eu falo assim, eu conheci constelação, foi em 2018, quando comecei a fazer, né, as primeiras formações de constelação familiar. E aí chegou para mim apareceu para mim uma questão que eu não consegui resolver ela dentro da constelação. Eu tive que buscar ajuda em outro tipo de ferramenta. Então, a gente tem que abrir o olhar para a vida, lembrar que estamos todos conectados realmente, inclusive todas as profissões são necessárias, inclusive psicólogo, inclusive o médico, inclusive qualquer um. E graças a Deus existe a medicina que descobriu e atingiu esse patamar. Só que é aquilo que eu falo, Deus é grandioso, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, então Ele tem capacidade de desenvolver muito mais do que só até aqui. Então é aquela situação que a gente não pode se fechar. E aí Não. o meu receio quando fala das questões de generalização é muito no sentido de que, às vezes, generalizando, a gente também está se limitando. Uhum. Apesar de ser geral, ainda é um limite. Bem interessante. Essa é a ideia aqui, da gente expandir isso aí. E você falou uma coisa, peraí, a Adri colocou aqui, é bíblico também, o que eu temo me sobreviver. Exatamente, Jó falou, exatamente. Você falou uma coisa interessante aí, Lari, que pode até ser um tema aí para frente, Adriano, da vítima. A vítima, ela, inclusive, ela quer ser a dona da situação, porque a vítima acaba comandando a situação. Porque a vítima, a pessoa está doente. Quem que acaba comandando os horários da casa, quem faz o quê, o tipo de comida, se a pessoa viaja ou não, quem vai trabalhar ou não.
Então, tem um outro. Nossa, eu tenho uma irmã narcisista, disso eu entendo. E a vítima, ela inconscientemente, ela quer o domínio. Ela é vítima, porque tem toda uma questão emocional do sofrimento e tudo, mas também é uma forma dela comandar. Então, realmente, a gente vai ter muito tema aí pela frente, né? Tá bem Bom, interessante isso aqui, eu tô gostando bastante. Vai lá, a, Adriano. a Larissa traz vários pontos aí muito relevantes também, aí agregando para nossa roda de conversa, que é esse não fechamento de técnica, né? E é exatamente isso, principalmente aí que eu falando um pouco mais da psicanálise, né? E exatamente isso, através das perguntas que a gente vai fazendo para os nossos pacientes, a gente vai levando essa pessoa a descobrir o que faz sentido para ela, baseado no mapa mental dela, né? E agora, olha o nosso desafio, né, Larissa? Principalmente na psicanálise. O paciente, ele chega só vendo ali a ponta do iceberg, ele só quer extinguir o sintoma. E aí a gente tem que ali delinear todo um discurso para que ele perceba que o problema que ele acha que é o problema não é o problema. É um desafio muito grande, porque hoje em dia o pessoal está num imediatismo tão grande, querem resultados rápidos, e aí a gente tem que ir trabalhando que vai ser um percurso, que vai ser uma jornada de descoberta, de transformação, de expansão de consciência, e que não vai ser só uma pílula mágica, até porque não existe, né? Mas vai ser todo um processo que a gente vai trabalhar junto, seja ali na psicanálise, seja em qualquer outra abordagem. Não existe uma solução milagrosa para tanto emaranhamento e tanta bagunça que vai se formando ao longo de décadas na vida das pessoas, né? E tudo isso dialoga com o universo. Esse é o livro? Esse livro aqui, Uhum. Ordens da Ajuda, Maravilhoso ele é também. maravilhoso e ele ajuda muito a gente com relação a essa questão aí do cliente, principalmente de conseguir enxergar que todos nós somos capazes de atingir na vida o progresso que a gente precisa, dentro daquilo que a gente dá conta de. E aí, quando a gente recebe uma pessoa para atendimento, nós temos que ter essa consciência de que a pessoa é capaz de lidar com isso. E eu vejo assim, dentro da psicologia, isso realmente deve ser um grande desafio. Eu já fiz 3 anos, 4 anos de terapia com psicólogo, e realmente é muito difícil. O psicólogo, tipo assim, talvez na primeira sessão ele já consegue compreender que o seu problema está relacionado com isso, isso e isso, mas se ele fala isso, se ele fala isso para cliente, gente, vai sair dali é morto, né? É isso mesmo. Tem Depois, coisa. lá no final, que a gente. Eu estou imaginando, Morango, para não ficar muito extenso hoje, a gente fazer na média de 1h30. O que vocês Aham, acham? Pode por mim, ser? tudo bem. O que que vocês acham? Mais 20 minutos? Aí a gente faz outros encontros aí, por mim Uhum, pode ser semanal, o que vocês preferirem, tá? uhum. E aí no último slide, eu vou até criar aqui um gatilho da curiosidade, eu vou trazer ali uma técnica que não tem erro, né, para a gente tratar com os seres humanos. Eu preparei um slide só sobre essa técnica. Morango, posso passar para o último slide, que seria Claro. sobre aquecimento desse tema que a gente já foi percorrendo? E aí, falando de epigenética, a gente pode falar também um pouquinho de neurociência, né? O Eric Kendall, né? Quer ler para mim aí, Morango, por favor? Que meu slide fica na frente aqui. 90% dos genes estão a serviço do meio. Eric Kendall, neurocientista, ganha Nobel de 2000. Isso, olha só. E aí, o que ele traz, né, no livro dele? Ele traz que 90% das doenças que acometem os idosos podem ser evitadas, que é aquela questão que a gente estava falando, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Isso, aí. E é aqui mesmo. Pronto, é essa daqui. Então, entra esse peso das questões emocionais que vão muito além do que às vezes aparenta, né? Existe aí uma necessidade de uma investigação desse processo de adoecimento, né? Que esse processo de adoecimento, pela constelação, ele vai além
né, da geração atual da pessoa, ele passa ali por questões herdadas, né? Ou seja, necessita de uma investigação e necessita de um profissional que realmente leve a cabo com amor, né, com respeito àquela vida. Talvez a gente tenha várias pessoas daí da área do cuidado, mas são pessoas que têm como prioridade o ganho pecuniário, né? São pessoas que querem simplesmente ali segurar o paciente o máximo possível e tem ali um pensamento de escassez, né? Agora, o quanto que o desafio desse adoecimento, quando chega uma pessoa muito debilitada, às vezes até desenganada ali pela medicina, e ela pega um profissional que tem uma questão egóica ali muito forte, né? Aquela pessoa que não tem ali como prioridade a cura, né? Através do amor, realmente, que talvez sintetiza todo esse trabalho nosso que causa um impacto, um resultado tão bacana quando a gente percebe esse encontro do profissional e um paciente mobilizado também, né? Faz sentido para você, Morango, essa linha de trabalho, de pensamento? Faz, e inclusive você traz uma coisa muito interessante, que o que que é a cura? Na visão sistêmica, a cura não necessariamente é a cura física. É entrar em paz com aquela situação, saber de onde veio, quebrar aquele padrão, mudar aquela situação e trazer paz para o sistema e inclusão. Isso não impede, por exemplo, de uma pessoa que veio constelar ela, como constelou com a Lari, que vem constelar um câncer, não vai impedir essa pessoa de falecer daquele problema. Mas a cura foi uma cura emocional para o sistema. E a Lari trouxe uma coisa também muito interessante, que a constelação, como a psicanálise, não é a solução, é a ponta, né? É ver. Porque eu tenho falado muito isso nesses últimos dias, e a gente falou disso também lá no final do ano, que é o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Porque você pode buscar uma constelação, buscar terapia, buscar livros, ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não tiver a habilidade e principalmente a atitude para mudar, vai ficar do mesmo jeito. Então, a solução, na verdade, somos nós. Como a Lari falou, cada um no seu tempo, cada um no que dá conta, e todas as técnicas. Às vezes a gente simpatiza mais com uma do que outra, não gosta daquela, não acredita. Tudo bem, cada um vai achar o seu caminho e tem caminho para todo mundo. A Lari falou, Deus é multiforme, né? Ele criou isso tudo, então cria muita coisa. Cada um vai usar da maneira que achar melhor ou não. Então, com a neurociência, tudo que vem surgindo cada vez mais mostra que a cura está aí. E ela depende de nós, porque é a forma de nós olharmos com outro olhar e modificarmos isso, não necessariamente a cura física. Como você falou, todo mundo tem essa ânsia, o paciente já chega com problema tanto no médico, médico de medicina tradicional, como na terapia ou na constelação, aí eu quero resolver. A gente vai ver. O resolver pode ser que aconteça de uma hora para outra, como eu sempre falo que eu já tive constelação que no mesmo dia o sintoma acabou, a sua paciente lá com 3 dias, né, a epilepsia dela sumiu, como tem coisas que são um processo. E tem um preço a ser pago. Tem o preço da doença, do sofrimento, da impossibilidade, e também tem o preço de fazer diferente. Será que eu quero abrir mão de controlar essa situação que eu estou controlando, que eu estou doente, e eu dito tudo aqui? Isso é muito inconsciente, né? E será que eu vou abrir mão disso? Como é que eu fico? E tem a resistência da pessoa, exatamente. Então, tudo isso a gente precisa do conhecimento, precisa da habilidade e precisa entender que nós precisamos de atitude. E essa eu acho que é a parte mais difícil, pagar o preço da atitude do movimento. Muito bom, Morango.
A gente está indo para os 15 minutos finais. Se a Nacir, se a Luciana, se a Isabela quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Aqui a gente está para um colaborar com o outro, tá? Não tem aqui ninguém que quer prevalecer, a gente só quer se juntar realmente, quer ouvir vocês também, tá bom? Mesmo quem às vezes não é da área, pode trazer sua opinião sobre o adoecimento, pode trazer alguma questão pessoal sua também. Qualquer momento pode abrir o microfone e falar, tá bom? Não precisa de esperar o momento, não. Pode interromper. Pode falar Aqui, também que não concorda com nada disso, porque aqui todo mundo e- pertence, todo mundo é e- ouvido. é isso aí. Aqui não tem problema Aqui não, ninguém de ego, cancela não. ninguém. Não, não tem cancelamento, não. Não tem, aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque hoje em dia, com esse cancelamento que está sendo feito, que você pode ter a opinião que você quiser, desde que seja igual à minha, né? Se não for, você já não pertence, já não presta. As famílias, os amigos, as pessoas estão se distanciando, estão excluindo, e o mundo é pertencer. Então, isso também está trazendo cada vez mais doença. Eu fico irritado porque a opinião do outro não é igual à minha. Aí, quando eu tô lá, né, André, no trânsito, com o poder, se alguém me fecha, eu quero sair daqui direto constelar e ir para terapia. Estamos aqui, viu? Tem vários consteladores, terapeutas, ó, tem um, dois, três, quatro terapeutas aqui, tem constelador, pode vir. Então, essa raiva que as pessoas estão nutrindo hoje em dia por não olharem para si mesmas, não se conhecerem, não permitirem que o outro seja o outro, que é essa ideia que a gente quer trazer aqui, você pode concordar, discordar, ninguém vai ser cancelado, vamos falar do que nos une, não do que nos separa, mas eu preciso conhecer, né, o que eu não gosto, o que eu não quero, que isso também mede a nossa questão de doença emocional. Então, isso está adoecendo muito o povo hoje em dia. Quanto mais eu excluo, quanto mais eu não faço pertencer, mais a gente adoece. Tudo Isso é bem. muito sério. Morango, a gente veio com a problemática toda, né? Viemos com a problemática e agora a gente pode ir um pouquinho para a solucionática. O que que você acha? Eu acho ótimo. Aí eu preparei um slidezinho trazendo um pouquinho dessa. Bom, o que que a gente faz com tudo isso, né? Problema a gente percebe que realmente é uma situação caótica, né? E aí também a gente pode pensar um pouquinho a partir desse poema do Rubem Alves, que traz aí algo tão bonito para a gente, né? Que, se vocês me permitem aqui, eu vou ler para vocês, tá? Uhum. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam: se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, sim a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. No tempo de Dr. Freud, as pessoas procuravam os terapeutas para se curarem da dor das repressões sexuais. Aprendi que hoje as pessoas procuram os terapeutas por causa da dor de não haver quem as escute. Não pedem para ser curadas de alguma doença, pedem para ser escutadas. Querem a cura para a dor da solidão. Lindo isso, hein? E do livro do Rubem Alves, né? Essa cura através do amor, Morango, de você curar, tamponar esse vazio dentro do ser humano, o que que você pensa? Qual que é a maior demanda do ser humano? O que que advém dessa falta primária? O que que você pensa sobre essas questões? Eu acho que a maior cura do ser humano, a maior doença do ser humano, a maior falta é não saber quem ele é. Porque ele não sabe o lugar dele, quem ele é, porque a gente vem já de um sistema, né, e de um mundo e de um tudo que falam muito para a gente quem a gente é, julgam muito a gente, ditam muitas regras e tudo isso faz parte. Mas essa questão do pertencimento, de pertencer, mas eu só posso pertencer quando eu sei quem eu sou, porque eu já pertenço. Eu nasci, eu já pertenço.
Só que a gente não acha isso. Então, fica esse vazio. E aí vem julgamento, vem comparação. Eu hoje escutei de uma paciente de manhã que ela falou assim: o que eu mais me encanto na terapia é que você não me julga. Eu já falei tanta barbaridade para você que depois eu mesmo fico me julgando. Então é isso aqui, é a gente acolher a pessoa. O ser humano ele precisa de acolhimento. Só que o primeiro acolhimento que nós temos que dar é nós mesmos, nós temos que nos acolher. Porque a gente já esperou o acolhimento de pai e mãe, de amigos, de relacionamento que não vieram, mas no fundo, nós é que temos que nos acolher. E é com esse conhecimento, com esse crescimento que a gente se acolhe. E aí a gente entende que do jeito que nós somos, nós pertencemos. E aí esse buraco, ele vai sendo preenchido. Porque não é a opinião do outro, não é o que o outro pensa, o que o outro quer, é a gente. Então, quando o outro, que é que ele fala, né? Que a gente não é quem fala bonito, a gente chama quem escuta bonito, é porque o outro está nos vendo. E o Bert, ele usa uma frase que eu amo: eu vejo você. E quando eu falo isso, eu te vejo do jeito que você é. Então, isso é muito bacana. Eu estou aqui para você do jeito que você é. É o ver bonito, é o escutar bonito. Pode falar que eu vejo você. Eu acho isso lindo, lindo, lindo. Muito bom. Morango, faz sentido também a gente pensar, a gente começou falando de energia, né? Uhum. Será que a gente pode pensar que essa energia, ela pode ser, ela pode ser assimilada como o amor, né? Porque se eu olho sem julgamento para alguém, com respeito, eu vou ter um olhar empático pelo meu paciente, pelas pessoas que eu gosto à minha volta. De certo modo, essa pessoa vai sentir essa energia do amor que cura, né? Que não julga, que escuta, que vê, que reconhece, que acolhe, através desse amor que eu estou emanando através do meu olhar, da minha linguagem corporal, do meu não interromper quando a pessoa está falando, para que ela consiga expressar além do que ela está falando, né? E então talvez a gente pode sintetizar todo esse processo de cura, todo esse processo que a gente vai primeiro nos curar, né? Com o auto-amor, depois com o amor para o próximo. E talvez tudo isso possa ser uma energia de cura, uma energia que, conforme eu estava falando do campo energético, né? O coração, eles fizeram ali uma análise, o campo magnético do coração, como não tem a proteção do crânio, ele chega a 1 metro em volta da pessoa. Uau. Então, quando às vezes a gente abraça alguém com amor, respeitosamente, a pessoa se arrepia, né? Talvez a pessoa fale assim com o abraço: nossa, eu estou me sentindo tão bem. Puxa, eu chego perto de você, nossa, eu me sinto tão bem. Será que essa cura do amor, ela vai além do material, né? Que foi aquela pergunta que a gente fez também. Somos matéria ou energia, né? Então, o pensar um pouco além do que é o comportamental, né? Mas o que é o sentir, o amor, né? Esse sentir amor e intuir amor, além do campo físico, né? Que traz muito a constelação, de você pensar em alguém, né? Imaginar aquela pessoa ali sendo abraçada, aquela pessoa se curando. E esse amor, então, que vai além do espaço e do tempo. Eu acho que podemos pensar essa energia como o amor, né? Com certeza. Porque quando a gente vê o outro como ele é, a gente se permite, porque a gente também se permite ser. E isso passa realmente. Quantas vezes você recebe um abraço que não te acolhe? E quantas vezes você recebe um abraço que, ai, resolveu meu dia hoje, era disso que eu estava precisando, né? Que é isso, é a maneira que a pessoa passa essa energia para gente. Então, é energia, não tem como, gente, é muito além da matéria. É muito... Se fosse só matéria, quando uma pessoa morresse, terminava aquela história na família da gente. E não termina, a história fica. Então, é muito além da matéria.
A matéria, com certeza, ela segura isso aí, né? Ela dá forma. Mas não tem como dizer que não é energia. Isso aí. Eu costumo dizer que o que faz um profissional extraordinário nessa área nossa do cuidado, né? É muito mais do que estudar bastante, isso aí é dever, mas é o olhar de amor perante o próximo, né? É o que vai fazer toda a diferença no nosso trabalho. E aí, então, eu trago esse ponto a gente pensar sobre, né, o amor como ferramenta principal. E eu queria também aproveitar, a gente está indo para o finalzinho, eu vou colar no chat aqui um convite, quem quiser humildemente aí participar, né, eu faço esse convite com muita humildade aí, quiser participar dessa aula que eu vou lecionar esse mês, coloco aí o endereço, e também se quiser colar esse texto aí, deixar guardadinho, para indicar para alguém. Por quê? Hoje em dia, o que a gente mais vê é divulgação de notícia ruim. E às vezes até através de um convite desse que você divulga, você vai estar criando esperança nas pessoas à sua volta que demandam tanto de você. As pessoas sabem quando a gente trabalha nessa área, e muita gente vem pedir ajuda. Então, quando a gente começa a explicar os canais que essa pessoa pode ir numa aula gratuita, por exemplo, né? Isso aí ajuda muito, porque você se sobrecarrega menos e essa pessoa também começa a conhecer outros caminhos para ela se autodesenvolver. Então, geralmente, nas minhas aulas, eu falo para os alunos, olha, traga algum convidado, porque isso vai ajudar muito o seu meio. Nós somos produtos do meio, igual a gente estava falando, então, se eu ajudar o meu meio ali, as pessoas que eu convivo, e às vezes pessoas que a gente vive falando, só que devido à proximidade as pessoas não escutam, né? Então a gente pega e leva ali para uma aula de psicanálise, por exemplo, é um canal legal, é gratuito, tá? Então eu deixo aqui e me coloco também à disposição, quem quiser ficar com o meu contato aí, tá? Para poder, de repente, na questão da psicanálise também. E pode me mandar mensagem se precisar de alguma coisa, se quiser fazer alguma consideração, até o próprio material aqui, que eu fiz até rapidamente agora à tarde, se também quiser, eu envio para vocês, tá bom? E saber que juntos nós somos muito mais fortes, né? Tem coisas que é muito difícil às vezes a gente fazer sozinho, mas quando a gente vai ali um ajudando o outro, né? Eu e a Morango estamos sempre trocando ideia, com muita humildade, um com o outro, e a gente tem se potencializado bastante. Tem dado super certo aí essa parceria. E olha, quem E puder assistir a aula do Adriano, vá, porque eu sou fã número um, tá? Mesmo que eu não esteja fazendo o curso, que esse, no caso, ele vai dar aula para mim. Ele vai ser meu professor, que é na minha turma de psicanálise, mas eu sou muito suspeita, porque até quando ele não está dando aula para mim, eu vou atrás dele para assistir a aula, vale muito a pena. Então, Então é isso. Aí eu tenho aí o canal do YouTube, tem algumas aulas lá, e algumas coisas que eu fiz nessa área ficam gravadas, no Instagram também, meu WhatsApp também. Então, o que eu puder agregar aí, eu adoro o que eu faço, né? A psicanálise ela vem como uma ocupação de amor. Eu trabalho em outras duas áreas, na verdade, são profissões de antes, inclusive. E a psicanálise ela vem como aquela ocupação de amor mesmo, lecionar, atender alguns alunos para mim é um prazer muito grande, tá bom? É isso, Mourão. Quer fazer alguma consideração final? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade aí. eu quero agradecer a todo mundo que compareceu, que deu essa chance aí para gente, e eu quero ler aqui. A Adriana falou assim, que é energia mesmo, porque os pais dela, olha, eu acredito que tudo é energia. Meus pais vieram morar comigo e a energia da minha casa mudou. Exatamente, só para não deixar o comentário. Muito obrigada a todos. Agora, se alguém quiser falar alguma coisa aí, já estão todos convidados para a próxima. A gente não sabe ainda se vai ser semanal ou quinzenal, você já sabe, Adriano? Por mim, semana que vem, nesse mesmo bate-canal e mesmo bate-horário, para mim tá ótimo. Então, tá bom. Eu acho que semana que vem, nesse bate-horário, eu posso, mas se eu não puder, você está aqui. Eu quero aproveitar o campo do Dr. Freud, que ele faz os encontros às quartas-feiras. Eu vou aproveitar esse campo Você aí, já aproveita, né? Vamos aproveitar o que está dando certo. foi Muito ali que ele obrigada criou a pela psicanálise. disposição. A Adri falou, obrigada pela disposição de vocês. Você quer falar, Andréia? Fale.
Quero só agradecer. Foi assim, nós estamos começando o ano com o pé direito. Assim, vocês estão sendo super generosos, estão acrescentando demais. Eu acredito assim que a egrégora formada aqui ajuda muito. Eu sinto até que eu vou até dormir melhor depois de tudo que Que eu venho bom. vindo. E Adriana, você não está sozinha. A outra Adriana aí que falou que os pais vieram morar com ela. Minha mãe veio morar comigo e mudou todo o meu sistema, mudou toda Aí, a minha energia, mudou toda a minha emoção. E eu estou num processo de quase adoecimento para poder aprender a lidar com tudo isso, né? Então, eu vou até procurar a Adriana, porque agora eu constelei meu pai o ano passado, agora que eu preciso constelar minha mãe. bora E aí, lá. enfim, eu queria só agradecer, porque foi uma noite assim incrível. Que bom. Gratidão mesmo, com todo mundo que participou. Até breve, vamos aumentar esse campo, assim que vocês puderem, divulga o próximo convite, vamos aumentar esse campo, porque tem muitas pessoas precisando, e se a gente não ajudar, a gente é afetado também, né? A gente faz parte desse todo. Vamos fazer o nosso trabalho de iluminar um pouco mais essas pessoas com amor, com informação e criar esperança. Nós estamos numa fase da humanidade que é crítica demais. Vamos fazer alguma diferença aí. Vamos. E se tiverem Amém. sugestões de tema, podem passar também, tá? Ah, muito bom. Estamos com uma lista boa aqui, tem muita coisa legal para a gente trabalhar. E olha, Morango, e acrescento também, independente do tema que a gente trabalhar aqui, eu vou te dizer, é só um motivo para a gente estar junto, porque a vida de cada um de vocês importa demais e é um grande barato a gente poder filosofar, trocar uma ideia num ambiente sem mimimi, sem Exatamente. cancelamento. E já que é Olha, energia boa, vamos energizar isso com gente boa, né? Vamos aproveitar esse momento. e com certeza a Andréia vai dormir tão bem, porque ela teve as catarses aí, e agora também o campo, ela faz parte desse sistema aí do grupo, então com certeza há uma troca energética muito forte, e vai dormir muito bem, depois ela vai estar dando depoimento, talvez vai sonhar, e para o próximo encontro vai ter novidade, vai ter desdobramentos, viu, André? Pode segurar aí. Vai. É isso. Então tá Tá bom, bom. Muito obrigada. Eu vejo vocês, nós vemos vocês. Sejam eu todos vejo bem-vindos vocês sempre. também. Obrigada pela presença. Até a próxima, pessoal. Até a Obrigada, próxima. Tchau. gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau. Tchau, tchau.